E o que tem acontecido? Para que eles instaurassem o caos absoluto, e eles tentaram fazer isso há 2 anos atrás como uma experiência, e não foi bem sucedida no ponto de vista deles, tá? Tá vindo agora quebrar o Ocidente. Parte do mecanismo é o quê? A gente destrói o Ocidente, aí a gente tem a China forte, a gente tem a Rússia forte, e o último reduto para que eles quebrem o Ocidente, literalmente, é a nossa querida amada pátria Brasil. Então, o que acontece em todo esse processo? O Brasil, assim como a Rússia, são os únicos 2 países que são autossuficientes. Se o mundo acabar, só sobrar a China, só sobrar o Brasil e a Rússia, nós conseguimos sobreviver sem depender de ninguém. Nenhum outro país, com exceção da Rússia, tem a mesma habilidade que nós temos, a mesma infraestrutura, a mesma terra que nós temos. Só um dado de curiosidade, vocês sabiam que a Rússia é o maior produtor de comida orgânica do mundo? Ninguém sabe disso, né? Quando a gente imagina a Rússia, a gente só tem duas o governo oculto faz com que a gente tenha 2 quadros mentais, né? O Kremlin e a Sibéria. Mas você não imagina que ela é a maior produtora de produto orgânico do mundo. Então, isso é a Rússia. E nós somos, a vida inteira, ensinados a vida acontece nos Estados Unidos. Eu mesmo já morei nos Estados Unidos por 3 vezes. Eu estudei nos Estados Unidos, fiz faculdade nos Estados Unidos. Então, assim, a gente é vendido esse patriotismo americano. Nada é mais bonito do que você morar nos Estados Unidos. Para você ser bem-sucedido, você tem que morar nos Estados Unidos. Para você virar milionário, tem que dar tudo nos Estados Unidos. A validação dos Estados Unidos é muito importante. E um dado curioso, um parêntese, você sabe como isso foi feito? Em 1947, foi contratado, eu não lembro agora se era o irmão ou primo de Albert Einstein, para que ele, então, através de um programa de dominação mental, conseguisse fazer com que todo o planeta acreditasse que os Estados Unidos é o melhor lugar do mundo e que a Rússia era o pior lugar do mundo. Então, vamos lá. Isso é feito todos os dias através de filmes, televisão, música, mídia, redes sociais. Então, assim, recebemos lavagens cerebrais diárias, mostrando o quão os Estados Unidos é maravilhoso, e quanto o resto do mundo tem que ser igual aos Estados Unidos. Esse é o grande problema deles. Vamos lá. Aí, voltando para falar um pouco do Putin, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. E quando eu digo os Estados Unidos, tá, gente, eu quero dizer os dirigentes e os políticos. O povo americano é um povo maravilhoso. Eu os amo todo. Meu irmão mora nos Estados Unidos, minha cunhada é americana, meus sobrinhos são americanos. Eu amo os Estados Unidos, completamente. Eu amo o país, eu amo o povo. Estou falando dos governantes, tá? Vamos lá. Não é nenhum segredo que o Trump venceu a reeleição dele e que ele foi colocado para fora, foi roubada a eleição nos Estados Unidos, para que ele pudesse perder. O que poucas pessoas sabem é o motivo disso. Vou contar para vocês. Trump tinha feito um acordo com o Putin para desmascarar o governo oculto e colocar um fim em todo esse processo escravatório. Trump descobriu tudo, tudo, o que o Putin já sabia. O que isso quer dizer? Eles colocaram as peças aonde precisavam. Então, assim, tiraram, num jogo de xadrez, tiraram a rainha do momento estratégico, eles têm, dominando lá, a mentalidade deles, eles já têm lá a França, a Alemanha, os Estados Unidos. Só está faltando o Brasil. Porque se por acaso acontecer deles dominarem o Brasil, eles conseguem, então, quebrar o Ocidente. Quebrando o Ocidente, a ideia deles é que eles, então, criem uma coisa que seria um reset global econômico,
que já está em andamento, tá? O Brasil é o último reduto para que isso aconteça. Porém, o processo já começou. Qual é a ideia deles? Em todos os outros planetas da galáxia e do universo, não existem países. Existe um representante para o planeta inteiro. E existem o que a gente chama de aldeias, onde cada família, cada pessoa com características similares trabalha em cada uma dessas aldeias e cada aldeia tem seu representante. O principal órgão desse governo oculto e talvez o principal, a peça-chave, vamos dizer assim, embora ela seja descartável, mas no momento é que está em evidência, é o chefe da ONU. E ele, através desse reset global, ele, então, instituiria, depois de um período de miséria absoluta no planeta inteiro, um governo único, com uma ajuda única, com uma moeda única, onde ele seria o dirigente para conquistar isso tudo. Só que eles estão esbarrando num pequeno problema para que esse plano aconteça. E esse problema chama-se Rússia, que sempre foi o problema, o calcanhar de Aquiles do governo oculto. A Rússia sabe o jogo, conhece o jogo, entende o jogo e joga, diferentemente do resto do planeta que senta e assiste. Então vamos lá. Eles estão fazendo de tudo para provocar uma guerra nuclear entre a Rússia e os aliados. Só que o que eles não sabem, quer dizer, eles sabem, mas eles não contam, porque na verdade, por enquanto, o que eles precisam fazer é trazer o medo para nós, é que detonações nucleares de grande escala não estão permitidas nesse planeta mais, pelos seres extraterrestres. Já foi dito que os pleiadianos não permitirão, em hipótese alguma, que uma detonação nuclear de grande escala atinja o planeta, porque isso reverbera em todo o cosmos. Esse é o fator número 1. O fator número 2 é que, mal ou bem, crendo ou não crendo, o Putin tem um auxílio extraterrestre em todo esse processo. E com consciência dele, tá? Então, assim, mais uma vez, não estou elogiando Putin, não estou dizendo que ele trabalha para a luz. Eu estou dizendo que ele está trabalhando com a luz. Mas ele também tem os interesses próprios dele. Ele não é mocinho, como vocês talvez estejam achando agora. Então, o que está acontecendo agora? Como o planeta, como eu já disse, ele tem um processo de transição planetária, e a transição acontecerá com ou sem ser humano aqui em cima, a gente entra, então, num fator que é um fator muito interessante e muito importante para que nós compreendamos o que caminha para acontecer. Para que a gente construa uma casa num terreno onde tem uma casinha destruída, um casebre, a gente tem que destruir essa casa para então construir um palácio ali, por assim dizer. A Terra, nesse processo, ela vai se mexer, ela vai sacudir. Então, muitos fatores exógenos ocorrerão no planeta nos próximos anos, tentando dar rumo ou, digamos assim, forma ao que vai acontecer daqui para frente, para o planeta em diante, tá? Então, nesse momento, quando a gente pensa nisso, a gente tem que compreender que, número 1, ninguém está aqui, ninguém está aqui no sentido de, ninguém está aqui desavisado. Todos nós que estamos encarnados nesse planeta agora, sejam eles esclarecidos ou não esclarecidos. Não digo esclarecidos, eu quero dizer assim, em processo de expansão de consciência ou não. Precisamos compreender que todos estamos no lugar certo e na hora certa. Sempre e em todo e qualquer lugar. Não existe o estar na hora errada, na hora errada. Na hora errada, no lugar errado, com a pessoa errada. Não. Tudo que acontece na nossa vida acontece com um propósito onde a gente sempre está certo. Tá? Sempre está no lugar certo. Então, assim, alguns fatores exógenos devem acontecer para que a Terra, então, consiga receber essas novas energias. Ao que tudo indica,
haverão feixes solares que sempre chegaram no planeta, mas se intensificaram muito nesses últimos anos. E através dessa intensificação desses feixes solares, principalmente nesses últimos meses, muitas das vezes a gente tem cidades que ficam sem luz, satélites que param de funcionar, telefones que param de funcionar, depois voltam a funcionar. Porque esses feixes de intensidade de luz, esses feixes de energia que chegam aqui, eles chegam com essa proporção de mexer no solo terrestre. Por isso que muito é falado da inversão de polaridade dos polos. E esse seria, digamos assim, o fator culminante, determinante para que os fatores exógenos aconteçam. Então, entenda por fatores exógenos, assim, terremotos, tsunamis, maremotos, furacões, vulcões. Esses são fatores exógenos que têm uma probabilidade muito grande de acontecer. E não que isso seja uma linha do tempo ruim, é porque as pessoas, muitas das vezes, enxergam isso de uma maneira sem a neutralidade. Se eu puder dizer e dar um conselho aqui para vocês, um conselho de que tem uma experiênciazinha no processo, o que acontece nesse planeta, 100% das coisas que acontecem nesse planeta, elas são neutras. A maneira como nós enxergamos aquilo que faz com que aquela experiência seja positiva ou negativa para o nosso viver. Então, assim, não importa o que aconteça, não importa o quão grave isso possa parecer, não importa o quão absurdo isso aconteceu dentro da sua família. Eu garanto a você que não tem ninguém no cosmos interessado em te sacanear. Na mesma proporção que não tem ninguém no cosmos interessado em te bajular. Tudo é responsabilidade sua e do que você escolheu viver aqui. Então, enxerguem com essa informação que eu estou passando a vocês, as coisas com neutralidade. E o que é enxergar com neutralidade? É não dar peso nem ao que é negativo, nem ao que é positivo. Só através da neutralidade que conseguimos enxergar a grandiosidade que é todo esse processo nesse planeta. Tá? E por que eu estou dizendo sobre neutralidade? Porque para que a Terra se ajuste, algumas coisas que parecerão não agradáveis terão que acontecer. Não agradáveis para a grande maioria. Então, assim, é possível que a gente tenha alguns maremotos, alguns tsunamis. É possível que a gente tenha alguns furacões devastadores, alguns vulcões devastadores. Mas tudo isso vem para que a superfície da Terra seja limpa e comece, então, a transmutar a matéria. Por quê? Porque na terceira dimensão a matéria é densa. Tudo que habita esse planeta tem a matéria, tem como base na sua matéria o carbono. E na quinta dimensão em diante, a base é silício, é cristal, é uma matéria mais fina, mais sutil, por assim dizer. Então, o planeta precisa fazer isso. Então, assim, ai, meu Deus do céu, morreram 5.000 pessoas no tsunami. Não tem nada de errado nisso, gente. Não encarem isso. Eu não estou sendo aqui frio com o sentimento das pessoas. Eu quero que vocês entendam que aqueles que estão indo no tsunami, ainda que inconscientemente, tinham a certeza que iriam no tsunami. Então, assim, não é motivo para que a gente se desespere. Não é motivo para que a gente fique preocupado com as consequências dessas coisas. O principal é o processo ocorrerá impreterivelmente. Quer a gente ache legal ou não, quer a gente concorde ou não. Não há o que a gente faça para que a gente consiga reverter o processo. O processo está em andamento, está na sua fase muito final de acontecer. Só acertar minha câmera aqui. Então, assim, o que nesse momento é o mais importante para que nós tenhamos? Sempre, em primeiro lugar, a calma. Procurar não ver notícias, não se contaminar com coisas que baixam a nossa vibração. Nós não queremos ter essa vibração baixa, porque para que nós consigamos entender, para que nós consigamos escutar todos esses seres
galácticos da nossa família que nos ajudam, sejam eles da nossa egrégora, sejam eles os seus arcanjos, sejam eles quem você quer, para quem você reza ou ora, você precisa estar com o coração puro, com vibrações elevadas. Então, não vamos dar muita atenção às coisas que nos tiram do sério, porque se elas nos tiram do sério justamente para que nós entendamos aquilo que nós precisamos transmutar dentro de nós mesmos. Então, tentar manter a calma, tentar manter a tranquilidade,